Olá, graça e paz em Cristo Jesus. Quero compartilhar com você o que tenho chamado de Ecos do Passeio 2023. Nos reunimos enquanto Igreja de Cristo, enquanto família Ibeneia, num dia para que pudéssemos compartilhar um pouco a nossa vida e compartilharmos a nossa alegria. E sempre que visito ou participo de um encontro desse em espaços como que nós nos encontramos, sítios, gosto de caminhar e procurar observar coisas que em primeira mão nós não vemos, mas que ali estão e podemos aprender com esses espaços. Enquanto caminhava, observei ainda de longe uma cena que me chamou a atenção e que achei muito bonita. São dois momentos. Quando entramos no sítio, nosso lado esquerdo tínhamos o campo, e depois do campo nós tínhamos o muro, e no muro nós tínhamos essa planta, né, ou essas plantas, um conjunto do mesmo tipo e com a mesma configuração. E também lá no fundo, lado direito, um pouco depois de onde ficaram os ônibus, também nós tínhamos quase que uma parede com essas fotos. E me chamou a atenção, com certeza, o verde, mas essas flores, né, que de longe percebíamos apenas como algo de uma cor diferente. E então fui me aproximando. E as flores, elas dão em cachos. E eu então já tiro uma lição disso, né? Para que possamos conhecer algo, é preciso que nos aproximemos deste algo. E então fui observar como eram essas flores, como eram esses cachos. E procurei me aproximar um pouco mais. Então comecei a perceber as diferenças, umas flores um pouco mais abertas, outras ainda um pouco mais fechadas. Ou seja, esse cacho, ele não se apresenta de uma forma única, de uma forma homogênea, no sentido de todas estarem abertas ou todas estarem fechadas, diferentes níveis. Cheguei um pouco mais perto e pude observar então uma que estava bem mais aberta, talvez na sua plenitude. E a gente já pode perceber então os tons, né, o amarelo, o avermelhado e esses riscos, né, formando aqui um desenho como que se fosse abrindo nas pontas e mais denso, mais fechado no início, na raiz, né, da flor. E ao lado, também muito rico de significado, este pendão, ou seja, aqui dentro estão as flores, aqui dentro tem um cacho de flores. E fiquei um tempo observando, admirando a natureza. Por trás nós podemos encontrar algumas partes do caule e as folhas, um verde muito vivo, muito intenso. Essa folha, ela é um pouquinho mais grossa do que as que costumeiramente nós encontramos em plantas, né, com essa estrutura, com essa altura. Não pude deixar de pensar e deixar a imaginação fluir. E a primeira coisa que me veio à cabeça, veio à mente e ao coração foi nossa igreja. Vi nessa foto, vi naquele momento, vejo nessa foto e vi naquele momento nós estávamos reunidos, uma semelhança muito grande entre nós e aqueles arbustos, aquelas folhas. Quando eu olho de longe, eu vejo aquela foto. Todos. De longe,
indistintos. É um grande grupo em que, se eu quero conhecer as pessoas, se eu quero identificar as pessoas, eu preciso chegar bem perto. Então, essa foto aqui, em minha imaginação, eu transferi para todos nós ali reunidos. Mas é preciso conhecermos uns aos outros. Aí, chegando mais perto, eu comecei a dar significados. E quando eu olhei esses cachos que, né, se destacam na folhagem, eu pensei, bem, aqui eu vejo a liderança de nossa igreja. É um grupo menor, né, dentro do contexto da igreja, e que, vez ou outra, e com certeza se destaca pelas as aparições que nós temos enquanto liderança. Aqui eu vejo nós pastores, aqui eu vejo as lideranças dos módulos, os nossos conselheiros, que se destacam não por serem mais importantes, não, tão somente porque tem uma função diferente, como aqui nós temos essas flores que têm uma configuração diferente, né, uma imagem diferente. As flores são diferentes das folhas e também com uma função diferente. Mas eu comecei a ver a liderança de nossa igreja nesses cachos. Aí eu fui chegar um pouco mais perto e imaginei também que aprendo que a liderança, nós líderes, homens e mulheres, servos e servas do Senhor, ministrando em nossa igreja, nós estamos em momentos diferentes. Nós temos momentos da nossa espiritualidade diferente, momentos do crescimento espiritual diferente. Embora a função seja a mesma de liderança, mas nós temos diferenças pessoais. E essas diferenças só serão percebidas se estivermos próximos uns aos outros. E a igreja, obviamente, também próxima dos seus líderes. Quando eu vi esta foto, aí eu me lembrei de que nessa liderança, em alguns momentos, nós temos um que se destaca, né? Ou uma líder que se destaca. A primeira ideia que me veio à mente foi o meu amigo, pastor Purim. Faz parte do ofício, né, meu amigo? Como o pastor titular, ele com certeza se destaca, ele chama a atenção, com o mesmo princípio, não porque ele é mais importante, não porque sabe mais, conhece mais, não, tão somente pela função que ele exerce. Então é natural que ele se destaque. E nos momentos de das nossas diversas atividades, um ou outro líder será como esta flor aberta. Se destaca porque naquele momento, naquela atividade, ele se torna uma pessoa central para que a atividade aconteça. Em nosso passeio, nós tivemos a nossa irmã Zira, responsável por toda a equipe, por todo o planejamento. Então, é natural que ela se destaque naquele momento. Fui para o meu... Esta imagem para mim foi muito boa e foi também um pouco divertida. Eu pensei, aqui estão os nossos líderes em potencial. Pastores em potencial, seminaristas, liderança de todos os níveis, de todas as faixas etárias que estão aqui guardadas, estão ali, é o potencial. Do tipo o nosso grupo de ajuda no show do cristão, né? Então nós tínhamos ali os nossos seminaristas e por isso que eu me divirto quando uso a imaginação. Estão aqui guardados. E que no momento certo, no momento próprio, essa liderança estará, então, à frente das nossas atividades, dos nossos trabalhos. Não há como deixar de procurar ver na Bíblia, né, na Palavra de Deus, o
o que na palavra revela o cuidado de Deus, a mão de Deus sobre todo esse mundo em que vivemos. Não que Deus esteja nessas coisas criadas, mas a mão de Deus, a expressão de Deus, a expressão de amor, de cuidado de Deus. E aí então eu volto à nossa reunião, ao nosso encontro, e vejo a beleza do corpo de Cristo. A beleza daquela imagem, né? Não são os detalhes, a beleza está no todo. E então me veio à mente o texto de o apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Corinto, na primeira carta, no capítulo 12, versos de 12 a 27. Vamos ler. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé disser, não sou parte do corpo, porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo, porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam desta atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Muitas lições, e convido você à releitura desse texto, a pesquisar sobre esse texto e tirar as suas lições. Mas esse texto então me veio à mente enquanto eu observava de longe e de perto aquela bela cena ali no sítio em que fizemos o nosso passeio. Quero terminar chamando você à leitura do último versículo de forma bem pessoal, né? Bem personalizada, e que possamos lê-lo assim, juntos. Todos nós somos o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. O Senhor continue nos abençoando, ajudando-nos a vivermos esta unidade enquanto corpo de Cristo e sermos instrumentos de Deus para que outras pessoas se cheguem a nós e façam parte do corpo de Cristo que chamamos Igreja Batista do Meia. Pense nisso.